paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula, agora de número 9, na revista de adultos, a lição da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Essa lição número 9 é o equivalente a 29 de 11 de 2020, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Texto áureo: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Jó 28, verso 28. Verdade prática: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. A leitura bíblica em classe se encontra em Jó, capítulo 28, do versículo 1 ao 28. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata e, para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que não se pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões,
então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. O objetivo geral dessa lição é mostrar que a verdadeira sabedoria consiste no temor do Senhor. Os objetivos específicos: primeiro, expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria divina. Segundo objetivo, destacar que a sabedoria tem seu preço e que excede todos os bens materiais existentes. Terceiro objetivo, revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. Então, nessa lição número 9, nós vamos ver Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. O ponto central, como deveria ser, o temor do Senhor é o fundamento da verdadeira sabedoria. Então, nessa lição, nós veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. O capítulo 28 foi propositadamente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos dos amigos do homem de Uz, no caso, dos amigos de Jó. O seu propósito é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada, que é de origem divina. Assim, temos o objetivo de declarar que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Essa divina sabedoria se manifesta na vida dos homens de forma prática, através do temor do Senhor. Então, nós vamos ver esse capítulo 28 mostrando, contrastando a sabedoria de Deus com a sabedoria humana. O subtópico 1, o empenho na busca da sabedoria. Nesse capítulo 28, Jó faz um contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. Primeiramente, o patriarca descreve a habilidade do homem na exploração dos minérios naturais, está lá do versículo 1 ao 11. Então ele contrasta o trabalho nas minas com a busca do homem pela sabedoria. Da mesma forma que desde os primórdios, desde a antiguidade, o homem usa diligentemente a tecnologia na busca de metais preciosos, assim também ele tem empreendido um grande esforço para encontrar a sabedoria. Para ser encontrado, primeiramente, o minério precisa ser garimpado. A sabedoria, igualmente, né? O minério existe, mas está enterrado. A sabedoria existe, mas está oculta. Então, aqui ele está falando da busca do homem, assim como busca o minério na terra, tem que garimpar, assim também para buscar a sabedoria é preciso garimpar, é preciso buscar, porque a sabedoria ela está oculta. Subtópico número 2. Como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. No trabalho de mineração requer-se habilidade, diligência, persistência e muita técnica na execução. A busca da sabedoria também demanda tais características. Então, para buscar a sabedoria é necessário habilidade, diligência, persistência, né? As minas geralmente são locais de difícil acesso e de pouca iluminação. Por isso,
há necessidade de se abrir caminho e colocar luz artificial. Assim também ocorre no empreendimento do homem pela busca pela sabedoria. Mas apesar de todo esforço nessa procura, Jó crê que isso tem sido feito sem sucesso. Então é mais fácil achar metais preciosos nas minas do que achar a sabedoria. Subtópico número 3. Então ele pergunta: de onde vem a sabedoria? Jó demonstra que o homem tem sido exitoso no seu trabalho junto às minas, todavia incapacitado na escavação da sabedoria. Tem procurado, mas não tem encontrado. O homem descrito por Jó é capaz de desviar o curso das águas, a fim de evitar a inundação de minas, mas não é capaz de encontrar a sabedoria. A sabedoria dos sábios e da academia estava disponível para ser alcançada. Todavia, a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição, nem podia ser obtida pelo método acadêmico, que é muito bom. Embora os metais preciosos pudessem ser encontrados na terra escavada, a verdadeira sabedoria não podia ser obtida pelo simples esforço humano. Isso justificava o conflito que havia entre a teoria teológica dos amigos de Jó e a vivência concreta do patriarca. Portanto, a verdadeira sabedoria não era propriedade dos sábios, mas uma dádiva de Deus. Tiago nos lembra de que, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Então, a verdadeira sabedoria é possessão de Deus e Ele dá a quem busca, a quem pede. Deus é quem dá a sabedoria, não é alcançada através dos livros, das academias, dos estudos. Tudo isso é muito bom, mas não traz a verdadeira sabedoria. Lá no tópico 1, a sabedoria existe, mas está oculta. Nós entendemos que hoje a sabedoria ela já está revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, resumindo esse tópico 1, Jó descreve então o contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a busca da sabedoria. Tá? Tópico número 2, a sabedoria é vista como um bem comercial. Subtópico 1, o preço da sabedoria. Podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó neste capítulo, do versículo 12 ao 19, com a descrita no livro de Provérbios. Este livro, por exemplo, contém várias exortações para se adquirir a sabedoria. Todavia, há uma diferença entre o que Jó ensina e o que Salomão ensinou sobre a sabedoria em Provérbios. Em Salomão, a sabedoria tem um custo e pode ser encontrada se buscada com diligência e entendimento. Ela tem seu preço e pode ser passada de pai para filho. Vamos ver Provérbios 4 e 5, onde nós lemos o seguinte, Provérbios 4 e 5. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Provérbios 4 e 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o conhecimento.
E no versículo 23, ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, Provérbios aqui fala, né, do preço da sabedoria, de pai para filho, de filho para neto e assim sucessivamente. Por outro lado, para Jó, a sabedoria está em outro patamar. Vejamos, ela tem valor, mas não tem preço. Como bem destacam os estudiosos, a sabedoria em Jó é incomparável. Não se pode comprar ou trocar com todos os outros tesouros. É patrimônio exclusivo de Deus, não é possessão dos mestres, por isso não pode ser transmitida. Aqui nós temos a chamada sabedoria conceitual, né? A sabedoria em Provérbios, há uma busca, há um pagamento de preço, há um sofrimento para adquiri-la. Já no caso de Jó, ela não tem preço. Combinando com Tiago 1,5, ela é exclusividade de Deus e Deus dá gratuitamente a quem ele quiser e quem buscar em Deus. Por isso Jó diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Só pode adquirir a sabedoria quem se relaciona diretamente, reverentemente com Deus. É isso que Jó deixa bem claro. O subtópico 2, o valor da sabedoria. Sobre o valor da sabedoria, vale a pena recordar o que disse certo pregador londrino: a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Assim, em Jó, vemos que o homem ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria, nem onde encontrá-la, e que por isso acredita ser fácil adquiri-la. Lá em Jó 28:13, lá no texto da leitura bíblica em classe, ele diz: o homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. Ou seja, a sabedoria, ela vem do alto, ela vem de Deus, ela é um valor espiritual. Por isso que fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, aqui, esse sábio londrino, ele faz uma analogia, né? Uma comparação da sabedoria e do conhecimento. Nem todo conhecimento que a pessoa tem indica que ela tenha sabedoria. Espera-se que sim, mas não necessariamente. Agora, quem tem a sabedoria, da sabedoria você adquire o conhecimento, porque você sabe os caminhos a serem percorridos. Então, aqui está o valor da sabedoria. Subtópico 3, a sabedoria não é um bem comercial. Então, nós vimos lá, primeiro, o preço da sabedoria, segundo, o valor da sabedoria, tá? E terceiro, a sabedoria não é um bem comercial, não dá para negociar. O patriarca não nega que a sabedoria exista ou que ela pode ser encontrada, mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. Ela não pode ser encontrada em toda parte, nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza primitiva. O abismo, do hebraico terron, e o mar, do hebraico ian. Tá? A sabedoria é de valor inestimável e só quem pode concedê-la é Deus, conforme já dito anteriormente, porque ela é um valor espiritual. Tá? Então se busca pela fé e se busca em Deus, que é o detentor da verdadeira sabedoria. Então, resumindo esse tópico 2, a sabedoria não tem preço, mas tem um valor
que remonta ao temor do Senhor. Então a sabedoria ela é baseada no princípio de um relacionamento do homem com Deus. Relacionamento reverente, um relacionamento de justiça, de obediência, resumindo, um relacionamento de temor. Esse é o valor da sabedoria. No tópico número 3, a sabedoria é vista como um bem espiritual. Então, no segundo, ela é vista como um bem comercial e agora ela é vista como um bem espiritual. Uma verdade revelada. No versículo 20, Jó faz a importante pergunta: de onde, versículo 20 da leitura bíblica em classe, de onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Tá? Anteriormente, voltando, Jó fez um contraste entre o trabalho de um minerador, né, e o de quem procura a sabedoria, quem minera em busca, né, da sabedoria. Nele, os homens semelhantes a um mineiro, não um mineiro de Minas Gerais, um mineiro que trabalha em minas de extração de metais preciosos, tá? Semelhante a um mineiro, não, você vai pensar que é lá de Minas, né? Não é não. Tem garimpado à procura da sabedoria, mas mesmo assim não tem achado. Toda diligência, técnica e determinação não tem sido suficientes para que ele a encontre. Então veja que esse trabalho de mineiro, de extrair, de buscar diligentemente, não é suficiente para encontrar a sabedoria. Aí o autor comenta: a sabedoria não está no centro da terra, nem com os sábios, né, com os acadêmicos, de forma que possa ser passada pela simples via da tradição, conforme nós vimos lá em Provérbios, de pai para filho, né, de tradição, de você, tudo isso, tá? E aí o autor diz aqui, ela está oculta. Todos os esforços humanos revelam-se inúteis na sua aquisição. Então, o homem que buscar a sabedoria na terra, nos astros, né, na astrologia, na astronomia, buscar nas estrelas, né, buscar nos minérios, não vai achar, né, são buscas inúteis. A sabedoria está em Deus e somente Ele pode outorgá-la, somente Ele pode dar a sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelá-la. E Paulo, escrevendo lá aos Efésios, ele fala dessa sabedoria, né? Escrevendo também aos Colossenses, capítulo 1, capítulo 2, ele fala dessa verdadeira sabedoria que está e é a pessoa de Cristo Jesus, a verdadeira sabedoria revelada à humanidade. Jesus de Nazaré, Jesus crucificado, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, o Jesus ressuscitado, o Jesus que foi entronizado na glória, né, depois da sua ressurreição e ascensão. Esse é Jesus, a verdadeira sabedoria. Então, quem quiser a sabedoria precisa encontrar-se com Jesus. É assim que nós enxergamos. Subtópico 2, uma verdade prática. A sabedoria vem de Deus. Ela está em Deus e é Ele quem a revela, é Ele quem a outorga aos homens, né? A sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas uma verdade a ser vivida, né? Ela é prática. Então a sabedoria, ela faz parte da vida cotidiana, da vida prática, de um andar e se relacionar com Deus. Jó diz que a sabedoria está no temor do Senhor. Na leitura bíblica, lá o último versículo, mas disse ao homem,
Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então, o temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. Esse temor do Senhor, lembrando, é você obedecer e respeitar. Temor é isso, é você obedecer e respeitar profundamente a Deus. Isso é o temor do Senhor. Como é que eu sei se eu temo ao Senhor? Se eu obedeço completamente a Deus, se eu respeito, se eu reverencio completamente a Deus. Aí isso é o temor do Senhor. E isso é chamado o princípio da sabedoria. Isso é prático. Então ele diz, o temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. Porque quando você se aproxima de Deus, automaticamente você rechaça o mal. Você não quer a presença do mal. Você não pratica o mal. Você abomina tudo aquilo que é errado. Porque agora você está próximo de Deus. Depois, a sabedoria, portanto, é relacional. Lembra que eu falei que o temor é você respeitar e obedecer profundamente a Deus? E isso te leva a um relacionamento com Deus. Então, a sabedoria, portanto, ela é relacional. Esse foi um testemunho que o próprio Deus já havia dado sobre Jó, lá no capítulo 1, capítulo 2, quando Deus conversa com Satanás, diz isso sobre Jó. Tá? Ao contrário de seus amigos, ele vivia a sabedoria divina. Os amigos, eles conheciam a tradição, eles tinham conhecimentos teóricos da religião, eles tinham conhecimento teórico sobre Deus, eles tinham um tipo de sabedoria caracterizada como sabedoria humana. Jó não, Jó possuía a sabedoria divina, que o levara a ter um relacionamento com Deus. Então, ao contrário dos seus amigos, ele vivia a sabedoria divina. Não apenas a sabedoria contemplativa, tradicional, transmitida pela tradição. A sua sabedoria, a sabedoria de Jó, era uma verdade revelada, por isso convertia-se em ação prática e relacionamento duradouro. Então nós vemos aqui que Jó, por possuir essa revelação, a sabedoria de Deus, essa relação prática com Deus, esse relacionamento com Deus, ele só tinha isso por causa da sabedoria. A sabedoria de Deus, ela não é apenas teórica, ela se demonstra na prática através de um relacionamento homem-Deus e Deus-homem. Tá? Por isso que ele fala aqui que era um relacionamento duradouro, porque era um relacionamento baseado na verdadeira sabedoria. Por isso que Jó, um dos motivos de Jó não ter negado Deus, não ter confrontado Deus, nem blasfemado, é porque Jó tinha a sabedoria de Deus, ele se relacionava com Deus. Não era bem o que Satanás pensava e o acusou diante de Deus. Era bem diferente, tá? Então, resumindo esse tópico 3, a sabedoria é uma verdade revelada, por isso que nós falamos de Jesus. Jesus é a verdade revelada à humanidade desde a eternidade, tá? Então, Jesus, ele foi revelada aos homens, foi revelado aos homens. A verdadeira sabedoria se encarnou e se tornou um homem, o homem de Nazaré, Jesus Cristo, né? Então a sabedoria é uma verdade revelada e tem implicações práticas. Conclusão, vimos que mesmo com empenho na busca da sabedoria, os resultados humanos não são satisfatórios, a sabedoria não é alcançada pelos esforços humanos,
A sabedoria é um bem valioso e caro, tá? Ela não tem apenas preço, mas acima de tudo ela tem valor, ou seja, não se compra a sabedoria, né? Ela não pode ser comprada ou comercializada, nem mesmo pode ser herdada. Os homens podem deixar por herança livros, dinheiro, selos, notas, né, de valores imobiliários, mas a sabedoria não tem como deixar de herança. Ela é uma verdade revelada, portanto, ela é uma verdade revelada pessoal, não é coletiva, tá? Somente Deus é a fonte legítima da sabedoria e ela se materializa no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor é um sábio. Então, eu e você podemos dar as mãos, podemos glorificar o nome do nosso Jesus, porque nós tememos a Deus. Portanto, você é sábio, você é sábia, nós somos sábios. E quanto mais nós andarmos com Deus, obedecermos a Deus, nos relacionarmos com Deus, mais sábio nós ficaremos a cada dia, a cada ano que passar na nossa existência. Coisa linda isso, né? Como diz um professor Isaías, dá até vontade de dar glória a Deus, né? Deus te abençoe e te guarde. Aqui nós finalizamos a lição 9 sobre a inescrutável sabedoria de Deus. Na próxima videoaula, é a última defesa de Jó, a lição número 10. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado, uma boa semana. Deixa aqui embaixo o seu gostei. Compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus e comece a exercitar a sua sabedoria ainda agora, fazendo aí embaixo os seus comentários sobre o vídeo, falando um pouquinho das suas experiências com a sabedoria. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.